Bom dia, irmão. Bom dia, irmãos. Bom dia, família do filtro da graça de Deus. Povo lindo, povo amado, povo de propriedade do Pai dos nossos espíritos. Aqui estamos, mais um dia, para agradecer, engrandecer e se fortalecer naquele que nos encoraja, naquele que nos diz a sua suficiência está em mim, a sua capacidade está em mim e eu escolhi você para habitar no teu homem interior. A cada dia que você se fortalece em mim, é um degrau que você sobe, é uma posição elevada em maturidade, transformação. E tudo isso eu lhe dou, tudo isso eu derramei na vida de vocês. Ativem, façam a neuroplasticidade. Quanto mais você pratica, mais você vai se capacitando. Quanto mais você repete palavras que eu confio no Senhor, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. E no campo da impossibilidade, a tua fé é manifestada. Aonde tudo está impossível, para mim, para vocês, Deus está manifestando a tua graça. Há um processo na vida de todos, há um propósito de Deus para todos. Nós não somos iguais, nós não pensamos iguais, mas nós estamos aqui como corpo de Cristo para encorajar, fortalecer, levar uma palavra de consolo, de edificação e dizer vamos para cima, Deus é a nossa fortaleza. O mundo está aí, os desafios não vão deixar de existir, mas Ele diz, a tua palavra nos diz, confia em mim de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência. Eu vejo o interior. E é esse interior que precisa ser limpo na maioria das vezes. É esse interior que precisa ser fortalecido e ativado todos os dias. Porque, como eu disse ontem, o ciclo ele não muda. A mudança vem daqui. Hoje é o melhor dia da minha vida, mas eu estou devendo. Mas a despensa não está cheia. Mas eu estou passando por uma doença, por uma situação, estou em separação, estou decepcionado com um amigo, o trabalho é uma perseguição. Mas ele diz, não te deixarei, de forma alguma te desampararei. As tentações humanas, elas não vão deixar de existir. Sobre as tentações, eu darei escapes para que vocês possam suportar. E aí vem um fortalecimento da onde a gente não entende na maioria das vezes, porque quando a gente passa, a gente diz assim, como foi que eu passei por isso? Deus. Só Ele. Não há outro além dele. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele disse, você é o sal na terra. Vai lá, manifesta esse sabor. Exala esse bom perfume, que é o meu conhecimento que se manifesta em vocês. Vocês são revestidos de carne, mas dentro desta natureza humana há um tesouro, um vaso de barro. Perseguidos, mas não abandonados. Jamais. Isso não eu, disse ele, deixarei acontecer. Esse versículo Romanos 8:31 que diz, se Deus é por nós, e Ele é, quem será contra nós?
A minha mente que diz, eu sou vítima, as pessoas não gostam de mim. Porque, na maioria das vezes, o mal que tem no mundo, né? O sol nasce sobre os justos e os injustos. O mal, ele não vai deixar de existir. O mal, o ser humano ruim, as coisas, a inveja, a perseguição, o ódio, o rancor, tudo isso. Mas, se Deus é por nós, e você diz isso, quem será contra nós? Ninguém. Não tem como. Não tem como as pessoas levarem você ao abismo. Você que na maioria das vezes deixa se levar pelo aquele que não tem o perfume que é o conhecimento, que é a bondade, que é a paz, que é a misericórdia, que é a compaixão, que é a empatia. E ele quer te levar, ela quer te levar. Quando não é isso, é a sua própria mente que traz inverdades. Você olha para uma situação e diz, ela está me traindo. Você viu? Tem algo que está desconfiando e você não sentou para conversar? Não. Você criou isso porque você viu isso num filme, numa novela, ou alguém que aconteceu e disse assim, toda mulher faz, todo homem faz. E aí você cria essa ambiência que não é boa. E aí você diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você mesmo. Está descendo ladeira abaixo, dentro de uma situação que não é real. Ou um passado que você vivenciou e você está trazendo à tona hoje. E você não está marchando. Ele disse, diga a meu povo que marche. Você está retrocedendo. Não está avançando. Está todos os dias falando, graças a Deus, graça e paz. Obrigado, Deus. Se Deus quiser e Ele quer, Ele deseja que você avance. É o desejo do Pai. Então, que nesse dia de hoje venhamos nos alegrar, nos regozijar nele, que nos deu o fôlego da vida e a gente diz, está tudo incrível, porque Ele é por mim, Ele é por você, Ele é por nós. 1 Samuel. Olha que interessante. Aqui é o processo da escolha para o rei Davi. Todos conhecem a história de Davi. Davi, filho de Jessé. Davi era o menino franzino, né? Pequeno. A aparência não tinha porte para ser rei. E o povo, e não Deus, tinha escolhido Saul. Só que Saul não tinha a obediência que Davi manifestou e teve. Davi errou. Mas Davi, na Bíblia, nos mostra lá em Atos, que Davi é o segundo coração de Deus. Por quê? Como é que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus? Davi era misericordioso. Davi nos mostra que o mal, Saul, o perseguia e ele teve inúmeras oportunidades de pegá-lo. Cortou se eu não me engano, foi as vestes dele, mostrou que ele estava ali, que ele podia. Ele exerceu a coragem, a misericórdia, a empatia, o amor altruísta. Mas Davi também errou. E no erro de Davi, no adultério de Davi com Betseba, Davi colheu. Davi nos mostra aqui a história dele, que na maioria das vezes a gente, infelizmente, é pego pela aparência. E às vezes você olha assim, olha aí, ó, não gosto dela, não gosto dele. Isso aí não vai para lugar nenhum. E o próprio pai de Davi, né, quando Samuel chega,
Ele vai até a casa de Davi, fala com Jessé, todos estão ali, e eles achavam que seria, se eu não me engano, Eliabe, forte, grande, que seria o ungido. Naquele time, reis era ungido no caso, o profeta Samuel, né? Era ungido, Deus mandava ungir. E tudo isso apontava para Cristo, que lá em 2 Coríntios 1:21 diz, Ele nos ungiu com esse espírito da alegria que nos diz, avance, não retroceda. Então, ungido hoje significa Cristo. Não é eu sou ungido de Deus porque um homem derrama um óleo na minha cabeça. Até porque quando Jesus veio, Jesus chamou os 12, ele ungiu os 12? Não. Ele era ungido. E quando ele foi ali naquela cruz, ele nos ungiu, quando ele derrama o Espírito nos eleitos de Deus. Que está lá em 1 Coríntios 3,16. E aqui se sucede que eles acham que Eliabe seria, depois ele traz o outro que é Abinadab, e aí ele faz passar todos por Samuel. E Samuel diz, ainda falta um. Esse um está lá, cuidando de ovelhas. Chama ele. É esse aí que Deus escolheu. Perplexos. E Paulo chega nos Coríntios e diz assim, Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. Deus pega as coisas mais simples do mundo para deixar confuso aqueles que são os nobres, né? E não vá pela aparência. A aparência, na maioria das vezes, ela nos engana. Enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? O coração, a emoção, na maioria das vezes, ela nos engana de situações. E o que é que nós aprendemos aqui? Primeiro eu vou ler o verso. 1 Samuel 16:7. Não foi apenas escolher Davi porque Davi teve um processo. E às vezes você não quer passar pelo processo. Você quer sentar logo no trono, né? Quando você faz uma faculdade, você passa os semestres. Você passa pelo processo para receber o seu diploma. E aí, na maioria das vezes, você quer ter aquilo que o outro conseguiu. Como exemplo, beleza, mas o processo. O processo com Deus é obediência, é temor e é crer. Quando eu falei de Romanos 8:31, se Deus é por nós, e Ele é, o que será contra nós? Não, tem um inimigo aí que está acabando com as pessoas. Não. Tem um ser espiritual. Não. Somos nós mesmos. Na maioria das vezes não. É o ser humano que, infelizmente, ele acaba com tudo. Ele constrói e ele mesmo acaba. E não vai adquirindo a maturidade que Deus nos dá todos os dias. 1 Samuel 16, verso 7 diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, depois de todos os irmãos passarem. E Deus disse assim a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Eliabe era altão. E não significa que o alto, que o forte, Deus não escolhe. Mas é o coração. Ele pode ser alto, ele pode ser forte, tem um coração daquele que Deus é esse aí. Esse é o que eu vou usar. Eu vou manifestar o meu amor nele. E ele vai mostrar para o mundo que essa altura, esse ser gigante, ele tem esse coração lindo. Esse coração misericordioso, piedoso, valente, obediente. Para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como um homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Davi ele foi escolhido, o processo de preparação dele, antes de se tornar rei, Davi passou por um longo período de desafio e testes
na vida dele. E isso vai nos mostrar muitas vezes que Deus ele nos prepara através de dificuldades, moldando o quê? O nosso caráter e fortalecendo a nossa fé. A obediência de Davi, mesmo sendo escolhido rei, ele enfrentou muitas dificuldades e perseguições para manter-se firme, para obedecer a Deus. Sua disposição em obedecer, mesmo em tempos difíceis, nos mostra o quê? Perseverança e fé. Nos momentos difíceis, na maioria das vezes, a gente diz, murmura, reclama demais. E aí é que está, meu amigo. Aquilo que você escolheu, né, um ser empresário, aquilo que você sempre sonhou, não é só você receber aquela remuneração maravilhosa, ou ter aquela vida toda. Tem as dificuldades, tem um processo que você chegou ali, você estudou, você se capacitou para aquilo ali. Você tem que entender que quanto mais você cresce, mais responsabilidade vem. Quando você se casa, quando você constrói uma família, quando você progride na empresa, quando você é um líder comunitário na sua vizinhança, na sua comunidade, tudo isso gera uma responsabilidade, é um processo. E esse processo, Davi, ele nos mostra. Mas o mundo não ia escolher Davi. O mundo ia escolher Eliabe. A humildade e a servidão, apesar como ele foi ungido a rei, ele permaneceu como humilde servo. Saul não era assim, Saul era desobediente. Saul foi escolhido pelo homem. Deus disse, vocês querem um rei? Eu vim governar. Vocês querem um rei? Tome aí Saul aí. E Saul fez o que fez. Então tudo isso, essa posição de Davi, que não foi pela aparência, nos mostra que devemos manter perseverança, fé e a humildade sempre. Que você entenda o processo que você passa, que você entenda, na maioria das vezes, as dificuldades não são criadas por Deus. Ele diz que haverá desafios, mas o temor, a perseverança e a fé em dizer que está tudo incrível, mesmo estando tudo difícil aqui, está tudo incrível. Você está criando uma ambiência positiva na sua vida. Está tudo incrível. Eu creio que hoje será melhor que ontem. Hoje é o melhor dia. Sucesso não é só você estar no palácio, no último andar, no ápice. Sucesso é você dizer, eu agradeço por tudo isso que eu construí aqui, Pai. Prosperidade é ausência de necessidade. Tudo isso está dentro da minha necessidade. E assim eu caminharei para progredir, tendo responsabilidade com o meu progresso e, dentro das minhas conquistas, não perder a obediência e o temor ao Senhor. Tudo incrível. Na permissão do Pai, até amanhã. Graça e paz.